Hoje quem está conosco é o professor Jorge Luiz Antônio, é professor pesquisador, e o trabalho dele mais marcante é o estudo da poesia digital, né? Isso. Poesia eletrônica e poesia digital. O professor Jorge Luiz Antônio, ele é autor desse livro, que já está na segunda edição, né? Que é o Poesia Digital, Teoria, História, Antologias. Essa é uma segunda edição ampliada, né? Porque o trabalho nunca termina, né? Nunca termina. O trabalho aqui tem uma estrutura, o livro tem uma estrutura hipertextual. Então ele foi preparado desde quando era dissertação de mestrado, no período de 2000 a 2005. Ele já foi estruturado para ser livro impresso e meio digital, um CD-ROM e hoje um DVD, e ao mesmo tempo uma estrutura capaz de ampliar cada vez mais para possibilitar a inclusão de novos elementos. Por exemplo, o terceiro capítulo é uma cronologia. Então essa cronologia começou em 1959 e vem até os dias de hoje. Então sempre tem alguma coisa nova, algum elemento novo para incluir. Porque a produção não para, né? Não para, a produção é contemporânea. E com os meios agora atuais, está mais fácil de mais produzir, fácil. As criar, redes né? sociais, como o Facebook, por exemplo, facilita bem a questão. Tá. E por que o seu interesse pela poesia visual, poesia digital? Eu sou formado em letras, depois eu fiz lato sensu em literatura na PUC de São Paulo, e depois mestrado e doutorado no programa de comunicação e semiótica também da PUC de São Paulo. Meu pós-doutorado é agora na Unicamp, no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB. Você é professor também lá, né? Eu leciono como uma das atividades uma das atividades de pós-doutorado, e eu tenho uma bolsa FAPESP, né, Fundação de Amparo e Pesquisa, continuar a pesquisa. Vai sair um outro livro depois? Provavelmente sai. A primeira pesquisa que eu fiz... Vai sair um iPad dessa vez? iPad. O próximo tem que ser um iPad. Tem que ser um aplicativo. Um livro com um e-reader junto, por exemplo, isso. um e-reader menorzinho. Por exemplo, eu estava... o tema do primeiro pós-doutorado que eu fiz foi Tecnoarte e Poesia, Mapeamentos e Leituras. Terminou em abril deste ano. Esse trabalho vai dar um mapeamento e vai dar um roteiro, um guia de leitura das obras teóricas sobre poesia digital e as obras criativas que se tem. E ao mesmo tempo na universidade eu organizei, com a reserva técnica da Bolsa FAPESP, eu organizei um arquivo de Tecnoarte e Poesia. Então eu reuni todo o material antigo e vai ficar uma parte da biblioteca com esse material, a biblioteca do IEL. O próximo estudo é por mais um ano, até abril do ano que vem, que vai ser Tecnoarte e Poesia e Teoria Literária, Convergências Interdisciplinares, um outro estudo aí mais teórico. Agora, com esse material, provavelmente o segundo tema, Tecnoarte e Poesia e Teoria Literária, vai dar um livro. Esse mapeamento é extenso e vai dar um trabalho. Você começou quando a fazer esse mapeamento? Nem chamava mapeamento ainda. Não, começo, né? Quando eu chamei, o primeiro título do trabalho é Poesia Digital, Poesia Eletrônica, Negociações com os Processos Digitais. É isso que eu queria. É o livro de 2008. Poesia Eletrônica. Então, o que eu fico um pouco confuso é assim, por que você denomina poesia digital e não poesia eletrônica ou vídeo poema, alguma coisa? Certo. Por que digital? O digital não seria assim dos anos 60 ou 70 para cá, ou mais agora dos anos 80 para cá, que é quando a computação ficou mais popular, né, tal. O digital é aquele processo, né? É um processo diferente do eletrônico, né? Certo. É um problema essa denominação. Se eu pegar uma linha histórica e querer ficar na antiguidade, eu vou da antiguidade da informática. Eu vou usar o termo ciber, vou chamar de ciberpoesia. Se eu quiser atualizar um pouco, aí eu chamaria de poesia eletrônica, poesia digital. Hoje, acho que ficaria o termo melhor, poesia hipermídia, o termo mais adequado. Isso. Agora,
na publicação do primeiro trabalho, Poesia Eletrônica, Negociações com os Processos Digitais, eu listei mais de 80 denominações desse tipo de poesia. Tá. E essas denominações me levaram a concluir que cada denominação indica um estágio da informática. Por estágio exemplo, tecnológico. Estágio tecnológico. Você chamava ciberpoesia. Para fazer arte tem que ter tecnologia, né? Sim. Então, mesmo a tecnologia uma pedra do momento. Para riscar é tecnologia. Exato. Né? Então, cada momento teria um nome. Tá. Para o primeiro estudo, eu cheguei ao nome Poesia Eletrônica, porque foi o e-poetry, ou Electronic Poetry, defendido pelo pessoal do Festival Internacional de Poesia Eletrônica, o pessoal de Buffalo, nos Estados Unidos, comandado sob a curadoria do Loss Pequeno Glaser. Então, eu usei esse termo, que era um termo utilizado no meio universitário. Escolhi esse. E poesia digital foi um termo que, na época, eu descobri como mais popular. Se você usar o termo poesia digital, todo mundo entende que é uma poesia feita por computador. Hoje, eu prefiro chamar de tecnoarte poesia. E vou ter 2 momentos para ela. Uma tecnoarte poesia antes do computador, uma tecnoarte poesia digital. O que é uma poesia? O que é poesia? É uma palavra que trabalha é um conjunto de palavras que trabalha com a plurissignificação, com a transgressão e que produz estados emotivos, que produz estados estáticos de êxtase ou de contemplação. É uma linguagem que nos tira da realidade, como disse o Goethe, nos leva para o espaço para que a gente volte com mais forças. Cada época cada época a poesia tem uma definição. Eu também retomaria Mallarmé e diria que poesia é linguagem, é um trabalho de linguagem em alto nível. A palavra e todos os recursos que ela permite. Só que para mim ela já se torna... Ela é arte com a palavra. Ela é arte, ela tem elementos artísticos, ela tem elementos tecnológicos e... A poesia no geral, ou a poesia digital? Você está misturando a mesma poesia, se você considerar... Dá para dividir assim, a poesia digital? Acho que a gente conversou uma vez sobre isso, né? Já. Aí você vai pensar... Não é poesia e pronto? Você fez essa pergunta. Não, a poesia de um modo geral vai trabalhar a palavra, pode ter o suporte da folha de papel, como pode ter outro tipo de suporte, mas ela pode ter elementos de tecnologia e de arte também, mesmo sendo poesia impressa. Então, por exemplo, o caso de um pop-creto do Augusto de Campos. Ele apresentou uns trabalhos com imagens, a partir de recortes de jornais, que foram expostos foram expostos como se fosse obra de arte em cavaletes, como se fosse uma pintura, como se fosse um desenho. Ele cria outro elemento. Isso não é artes plásticas, não? Quase mas ele assumiu como poesia. E a poesia visual, que é um pouco depois da poesia concreta, também utiliza esses recursos e já começa a utilizar cor, começa a utilizar imagem, som. Você é um caçador não tem aqueles programas, caçador de relíquias, Você é um caçador de poetas, de criadores de poesia digital, sim, né? Como é que você faz essa pesquisa? Você vai a campo, inclusive, né? Você viajou já o mundo todo, né? Viajei bastante, por muitos lugares. Então, como é que é o seu trabalho de caçador de poesia digital? Existe um material teórico que já vem registrando esse pessoal. Aí a gente vai, como a internet facilita,
eu vou coletando esse material em função de estudos feitos e de indicações, levantamentos e mapeamentos feitos por outras pessoas. E no meio do caminho a gente vai encontrando mais gente. Algumas surpresas, E né? nos baús da vida aí das pessoas a gente sempre vai encontrando gente nova. Ah, que bacana. E que legal. Que bom que você acha que é o único no Brasil, né, que estuda poesia digital, ou você já trombou com algum por aí? Alguns estudos, alguns outros estudos. Mas assim, o mais persistente é você, né? O meu ficou mapeamento e ficou amostragem internacional. Nesse sentido, há alguns trabalhos sim, mas eu acho que eles estão um pouquinho... Não é tão abrangente, né? Dissertações e teses. Há alguns trabalhos publicados, mas são parciais, eu pego só alguns aspectos. E nas aulas, os seus alunos gostam desse trabalho? Você apresenta esse trabalho de na poesia Unicamp, digital? minha atividade como professor é ensinar a minha pesquisa. Ensinar a sua pesquisa. Então, e a receptividade da moçada lá? Eles gostam de uma forma geral. Estranho um pouco porque eles vêm estudando muito a poesia. Teoria literária. Aquela poesia até o meio impresso. E poucos estudos que depois da poesia concreta. Até a poesia concreta, felizmente a Unicamp tem o Paulo Franchetti que explica isso, desenvolve, analisa muito bem. E ele, então, até a poesia concreta o pessoal entende muito bem. A partir daí eu tenho que me esforçar para conseguir mostrar que é uma continuação. E essa meninada assim que já nasce digital hoje, o que você prevê que vai acontecer? Vai surgir poetas digitais ou eles vão ficar só nos games? Eu acho que começa um trabalho criativo. Tem uma professora, Heloísa Bork, de Holanda, num site, num trabalho que ela fez, Enter Antologia Digital. Ela começa a apontar e dar exemplos, é uma antologia. Ela dá exemplos interessantes do pessoal que está no meio do caminho. Não é exatamente poesia digital, não é exatamente narrativa digital, mas eles fazem um trabalho muito interessante nessa linha. Que é uma experimentação de uns jovens entre narrativa, utilização de imagem, utilização de história em quadrinhos. É um site muito interessante. E ela aponta caminhos novos. Eu acho que a juventude vai começar vai criar poesia digital, narrativas digitais, usar os games à vontade. Meus alunos sempre perguntam por que não há possibilidade de estudar games como narrativa. Mas já há um estudo, o Roger Tavares aqui em São Paulo trabalha bastante com game cultura, ou cultura dos games. Eu já vi também alguns trabalhos de artistas que pegam o recurso do game, aí faz uma historinha, faz um filme a partir dos personagens do game. Ele consegue mexer naquilo lá. Eu não estudei isso a fundo, mas os games permitem, deve ser uma continuação dos estudos das narrativas eu acho que digitais. Ele tem assim, uma portinha para você entrar e poder mexer no game. Deveria fazer parte da teoria literária narrativa. Com certeza. Textos de ficção. Falamos bastante coisa, né? Falamos bastante coisa. Saiu bom. Muito obrigado, Jorge. Sempre às ordens. A gente precisa retomar esse videocast para a gente continuar conversando. Às ordens. Tá? Sempre.